Ixi, o bebê entrou dentro do quarto, papai. Eu vou começar agora. Amor. Laura. Ô, Laura. Menina do céu. Tá aqui. Vai lá, papai. Estão trabalhando. Ei, gente. Oi. Então vamos lá, né? Vou pegar minha água, que sem água não tem jeito. Bom. Então vamos lá, deixa acabar todo mundo de entrar. Aqui. Então, deixa acabar todo mundo de entrar aqui. Cadê a Bárbara, hein, Wesley? Sentindo falta dela? Longa história. Ela tá sumida demais, uai. Tá. É complicado. Ixi. Mas ela tá entrando na aula depois pra poder... Tá. Então, beleza. Mas tem muita gente que tá faltando aqui, né? Tem uma galerinha aqui que eu não vejo desde quando a gente tá com essas aulas remotas. Se a pessoa estiver acessando lá depois e tudo, né, tá tranquilo. Eu fico um pouco preocupada dela não estar acessando, mas imagino que estejam, né, todos vocês. Então vamos lá, queridos. Eu tinha falado para vocês, acho que estão todos aqui. Eu tinha falado para vocês o seguinte, que o executado, então, devidamente intimado, ele pode cumprir a obrigação. E aí, no caso do cumprimento da obrigação, eu falei para vocês que não é igual a gente tinha estudado até agora, que simplesmente extinguiria a obrigação, né? Pode acontecer isso? Pode. Mas pode acontecer de ter que prosseguir para poder apurar possível valor de benfeitoria, ou seja, investimento que foi feito na coisa e que aí o executado tem o direito de receber esse valor, ou prejuízo, eventual prejuízo que foi causado aí ao exequente. E aí o exequente também tem o direito de receber esse valor, né, relativo a esses prejuízos, ok? E aí, gente, o que acontece? Peraí, só um minutinho. Vamos lá. E aí, gente, o que acontece, né? Então, isso tem que ser verificado. Pode acontecer também de devidamente intimado, depois de decorrido o prazo, para o cumprimento da obrigação de o executado apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, lá nos termos do artigo 525, prazo de 15 dias, tá? Como também, gente, pode acontecer do executado ficar inerte, fingir que nada está acontecendo, fingir que não é com ele, né? Então vamos supor esse caso que a gente deu o exemplo do João e da Maria relativo ao veículo. O João finge de morto, né? Finge que nada está acontecendo, fala, não vai dar nada para mim, então eu vou ficar na minha. O que é que o juiz vai fazer então para poder tentar forçar o cumprimento dessa obrigação? Como é que a gente tenta, gente, forçar o cumprimento de uma obrigação nos termos aí do direito civil? Como que a gente faz isso? Multa. Multa. Como é que chama essa multa, gente? Astrente. Astrente, tá? Então, o juiz ele vai fixar uma multa, ou seja, das astrentes, para poder forçar, coagir o executado a cumprir a obrigação, tá?
mesmo com essa multa, gente, o juiz também, ele vai tomar uma atitude. Qual? Se a gente estiver falando de coisa móvel, e nesse caso do nosso exemplo, nós estamos falando de um veículo, tá? Então, se tratando-se de um veículo, o juiz vai expedir, né, de coisa móvel, ele vai expedir um mandado de busca e apreensão do bem. Se nós estivéssemos falando, gente, de uma coisa imóvel, por exemplo, se ao invés do carro que está sendo ali, que foi objeto de disputa entre o João e a Maria, a gente estivesse falando, por exemplo, de um sítio, né? Ou além desse carro, o juiz também fixasse ali a entrega de um sítio que foi adquirido pelo casal seria, no caso da partilha de bens, de propriedade da Maria, e o João se recusa a entregar esse sítio à Maria, gente, o que é que seria feito? No caso de bem imóvel, o juiz expediria um mandado de imissão na posse, tá? Então, chegou nesse momento em que não há o cumprimento da obrigação, gente, o juiz ele fixa multa diária pelo descumprimento da obrigação às astrentes e além da fixação dessa multa diária, o juiz ele vai determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, se for coisa móvel, ou de imissão na posse, se for coisa imóvel, ok? Para que a pessoa, exatamente o exequente, consiga, né, ter direito à coisa, devidamente que foi especificada lá no título. Cabe Mas não. nesse caso aí, nesse procedimento, cabe aí contra a alienação fiduciária, descumprimento de alienação fiduciária? Não, o que acontece? Não, porque a questão da alienação fiduciária, ela é oriunda de um contrato, e o contrato é título executivo extrajudicial. Extrajudicial, verdade. Isso, tá? Então, esse procedimento que a gente está falando agora, ele é específico para títulos executivos judiciais. Quando a gente fala de alienação fiduciária, a gente tem procedimentos específicos, né? Tem o procedimento do decreto 911, tem a própria execução de título executivo extrajudicial, entendeu? De entrega de coisa, né? Que o procedimento é muito semelhante ao de cumprimento de sentença, mas é título executivo extrajudicial. Não é esse procedimento, tá? Mas é um procedimento pode ser utilizado, um procedimento muito parecido com esse, mas em relação a título executivo extrajudicial. A gente vai estudar um pouquinho mais adiante. Ok. Beleza, gente? Deixa eu só ver aqui, porque tem não, é só não é no grupo de vocês, não. Achei que fosse um WhatsApp do grupo de vocês. Bom, oi, pode falar. Essa questão da astrende, ela parte só de título de ofício ou ela pode ser requerida? Não, numa o petição, juiz de na parte ofício, civil? ele pode fixar, né, as astrentes, como outras formas, né, de coagir, de tentar coagir a parte, mas ele pode fixar as astrentes ou a parte pode requerer, não é só de ofício não, tá? Se a parte quiser, inclusive, sugerir um valor de multa, é possível que ela sugira, não tem nenhum problema não, tá? Mas mesmo que a parte não pleiteie isso, o juiz de ofício, ele já pode fixar essas astrentes. Beleza, João? Beleza. Então, beleza. Então, vamos lá. Aí, gente, o que acontece? Pode acontecer dessa coisa se perder, dela não ter sido, dela estar na mão de terceiro e não ser reclamada de terceiro, dela não ter sido encontrada. E aí, sempre que acontecer, gente, da coisa, né? Se a coisa não for entregue, não for encontrada, se ela se perder ou se ela estiver nas mãos de terceiro e não for reclamada de terceiro, o exequente ele vai ter direito a uma indenização referente ao valor da coisa mais perdas e danos. Tá? Então, se acontecer qualquer coisa, gente, que inviabilize a entrega da coisa, o exequente ele vai ter o direito a uma indenização referente ao valor da coisa, mais perdas e danos, eventuais perdas e danos. Por exemplo, uma indenização por danos morais, por exemplo, tá? Sem o prejuízo também da incidência da multa por litigância de má-fé. E aí, gente, o que vai acontecer nesse procedimento? O procedimento que era de entrega de coisa será convertido para procedimento de cumprimento de sentença por quantia certa. Beleza? Então, haverá incidência da multa por litigância de má-fé, né? E aí, igualzinho a gente estudou.
se a coisa se perder, não for reclamada, não for encontrada, né, não for reclamada de poder de terceiro, se acontecer qualquer coisa que inviabilize a entrega dessa coisa para o exequente vai ter direito a uma indenização referente ao valor dessa coisa, mais perdas e danos. A gente vai ter o prosseguimento do cumprimento de sentença, que era de obrigação de entrega de coisa, agora por quantia certa, com a incidência mais a multa por litigância de má-fé. Então, a multa ela vai ser somada a esse montante, tá? Da quantia certa, né? A referente aí a esse valor, do valor da coisa atualizado, mais eventualmente o valor das perdas e danos, que obviamente, se tratando de perdas e danos, a gente vai ter um procedimento ali de liquidação para poder apurar o valor devido, né? Eventualmente apurar o valor devido, tá? Em relação a essa indenização por perdas e danos. E aí vai se somar também o valor dessa multa por litigância de má-fé e aí prossegue tudo por quantia certa, lá nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Ou seja, o executado, então, depois que for apurado todo o valor devido, né, que seria o valor da coisa, mais perdas e danos, mais a multa por litigância de má-fé, ele vai ser intimado para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento. Se ele não efetuar o pagamento dentro desse prazo, incide multa de 10%, mais honorários advocatícios de 10% e participar os atos de expropriação. Aí, João, cabe a questão do artigo 831, que seria a penhora de bens. Porque o artigo 831, que a gente ainda vai estudar, né, ele está ligado a esses atos de expropriação. Nesse momento, eu simplesmente falo para vocês, e aí a gente prossegue com os atos de expropriação, que é penhora, avaliação e designação de leilão, enfim, né, para que essa coisa, os bens que porventura sejam penhorados, sejam transformados em dinheiro, né? Mas a gente ainda vai estudar isso um pouquinho mais adiante. Beleza, Professora, gente? Pois não. nessa questão que eu tinha perguntado, 831, era mais no finalzinho do artigo, quando ele fala referente das custas, de modo que ela consiga pagar os honorários do advogado e as custas processuais. Mas no finalzinho do artigo que fala isso, era mais Não, mas específico não. assim. Não. Tá? Vai só no 528. Uma coisa que é importante também, já que você falou nisso, ô João, é o seguinte: não tem especificação de honorários de 10% em cumprimento de sentença de alimentos urgentes. Não tem, gente. Então, não coloca, tá? No caso dos alimentos urgentes, são só até as 3 últimas prestações que antecedem o ajuizamento, né? Na verdade, o protocolo da petição do cumprimento de sentença. Então, não incide, não tem nada, nenhuma determinação específica em relação aos honorários. Ah, professora, mas eu posso considerar? Poder, gente, você até pode, mas não tem nada específico relativo a isso no código, na parte do artigo 528. Ah, professora, mas na prática tem gente que pede? Tem, gente, na prática tem gente que pede. Mas vamos pensar academicamente, e se vocês estivessem, por exemplo, fazendo uma prova da OAB, vocês vão colocar coisa que não está descrita lá no artigo? Para depois vocês terem que fazer recurso? Não precisa, né? Evitem a fadiga, tá? Então, se não está designado lá, não coloca. Coloca só o que está lá no artigo bonitinho. Beleza, Roberto. gente? Pois não. Mas aí, nesse caso, os honorários sucumbenciais ok, né? Peraí. Oi? Nesse caso, os honorários sucumbenciais ok, né? Só essa multa Pode, bastante, claro, não, claro. Eu tô falando é o seguinte, tem muita gente que pede, que coloca na planilha de cumprimento de sentença de alimentos urgentes, honorários de 10%. Ou da pior, má às fé. vezes coloca multa de 10%, entendeu? E aí, o que acontece? Isso não é próprio do procedimento. Lá no artigo 528 fala alguma coisa a respeito de honorário de 10%? Não. Fala alguma coisa a respeito de multa de 10%? Não. Por quê? Porque isso é próprio do procedimento do artigo 523. E mais, gente, a multa e os honorários, eles só entram se não houver, né, no artigo 523, eles só entram se não houver o pagamento no prazo de 15 dias. Então, eu não posso dar início ao cumprimento de sentença já com multa de 10% e honorários de 10%. Isso só entra se não houver o pagamento no prazo.
Então, assim, seria até equivocado mesmo a gente dar início a um cumprimento de sentença, mesmo se a gente utilizasse por analogia a questão dos 10%, né, no artigo 528, seria incorreto a gente dar início a esse cumprimento de sentença já com a multa, entende? Ou mesmo já com os honorários. Com a multa, né, assim, completamente absurdo. Mas já com os honorários. Por quê? Porque lá no 523, os honorários só entram se não houver o pagamento no prazo de 15 dias. Como é que eu estou dando início a um cumprimento de sentença de alimentos urgentes e já ataco lá, por exemplo, os honorários de 10%? Não tem lógica, entende? Mesmo se a gente for utilizar por analogia, então só caberia, se coubesse, só caberia os honorários de 10% se não houvesse ali pagamento no prazo de 3 dias, justificativa no prazo de 3 dias ou comprovação do pagamento no prazo de 3 dias, entende? Mas isso não é próprio do procedimento, então não coloquem, tá? Eu falo isso e aí, por exemplo, se isso cai numa prova da OAB, você estaca uma multa ou então honorário de 10% lá. Me corta o coração. Não façam isso, gente. Se não está previsto no procedimento, não coloquem coisa que não está previsto no procedimento. Beleza? Beleza, João? Sim. Beleza? Beleza, Wesley? Beleza. Então tá, deixa eu explicar aqui para Joelma. Vou explicar para ela aqui referente ao bem imóvel. Vamos lá, então. Quando a gente fala, gente, obrigação de entrega de coisa, e a gente está falando do cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa, essa coisa, Joelma, ela pode ser móvel, ou seja, aquela coisa que eu posso deslocar de um lugar para o outro, mantendo a substância, né? Um carro. Um carro é uma coisa móvel? É. Uma cadeira é uma coisa móvel? Sim. Uma mesa é uma coisa móvel? Sim. Por quê? Porque eu posso deslocar ela. Um computador? Sim. Eu posso deslocar o bem de um lugar para o outro, mantendo a mesma substância, né? Mantendo a integralidade do bem, tá? A integridade do bem. Quando a gente tem uma coisa imóvel, é aquela coisa que eu não consigo deslocar de um lugar para o outro sem que haja uma destruição da coisa. Então, um bem imóvel, um sítio, uma casa, um prédio, um apartamento, eu não tenho como colocar essa casa, não tem como colocar o prédio, não tem como colocar o apartamento, como colocar o sítio em cima de uma roda e deslocar ela para outro lugar. Eu não tem como fazer isso. Ah, professora, e motorhome? Motorhome, gente, é coisa móvel, tá? Casa não, né? A casa, ela tá ali, ó, fixa no chão. Então, não tem jeito de eu deslocar de um lugar para o outro. E aí, o que acontece, gente? Já que existe essa inviabilidade, né, de deslocamento da coisa, tá? O juiz ele vai expedir mandado de busca e apreensão, ou seja, para que o bem seja apreendido e retirado das mãos do executado, se a gente estiver falando de bem móvel. Mas se a gente estiver falando de bem imóvel, que não tem jeito de eu buscar o bem, o mandado ele vai ser diferente. Ele vai ser um mandado de imissão na posse. Ou seja, é um mandado que permite com que o exequente entre no bem. Entendeu, Joelma? É um mandado que permite com que o exequente ele consiga entrar no bem, tá? Por quê? Porque não tem como eu pegar o bem e entregar para o exequente, pegar o sítio e falar assim, toma, o sítio é seu. Ah, professora, mas e o título de propriedade? Beleza, gente. A questão do documento, ela não é tão problemática. Por quê? Porque eu consigo fazer a transferência dos bens, pagar o valor no cartório e é ok. Só que ter um documento na mão, por um acaso, vai garantir com que eu consiga entrar no sítio sem nenhuma confusão? Não. Então, para poder garantir a minha entrada no sítio sem qualquer tipo de confusão, o juiz ele expede um mandado de imissão na posse. Ah, professor, e se por um acaso o executado entrar lá no sítio e travar o sítio todo e falar que não vai entrar lá nem nada? A Maria liga para a polícia e fala assim, olha, polícia, eu estou aqui com o mandado de imissão na posse de um sítio que é meu, inclusive eu já até fiz o registro no meu nome, com o formal de partilha, e o João, que é o executado, meu ex-marido, tá falando que se eu entrar aqui eu morro, tá me ameaçando e tudo mais. Vocês podem me auxiliar para eu poder cumprir esse mandado de imissão na posse? Sim. Vai lá, né? Se for necessário, o oficial de justiça vai junto com a Maria, obviamente o advogado dela também, a polícia também, para poder cumprir esse mandado de imissão na posse.
tá? Na verdade, esse mandado de imissão na posse é expedido pelo próprio oficial de justiça, né? Pelo próprio juiz para cumprimento com o oficial de justiça. Então, o oficial de justiça estará lá junto com a Maria de todo jeito para poder fazer o cumprimento desse mandado, tá? E aí, se for necessário, o que vai acontecer? Liga para a polícia, pede reforço policial para poder cumprir o mandado. Né? Assim, na teoria é simples, na prática, né, dá um pouco de barraco, tá? Basicamente. Mas também não é tão complicado, não. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo. Há alguma dúvida até o presente momento? Sim, não? Só na hora da prova? Eu já falei que só na hora da prova não adianta, né? Me perguntar nada. E vocês sabem que minha prova é de interpretação. Então, vocês têm que ficar bem atentos. Tirar as dúvidas de vocês. Bom, já que não há dúvidas, gente, né? A matéria da avaliação inicial vai até a aula de hoje, tá? Então, é tudo que a gente estudou até agora, na parte de, né, tudo que a gente viu desde o primeiro dia de aula, a parte principiológica, competência, legitimidade, a parte das fraudes, a parte de liquidação, de cumprimento de sentença, tudo que a gente estudou até a aula de hoje, inclusive a aula de hoje. A aula de hoje, ela está prevista lá no artigo 538 e também, né, a gente aplica subsidiariamente a parte de execução por entrega de coisa, que está lá prevista no artigo 809, salvo engano, 806, tá? A 809 do Código de Processo Civil. No que couber, né? Porque lá é título judicial. Pois não, pode falar. No questionário lá, você perguntou na 14ª pergunta lá, no item E, o procedimento de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer, ou de entrega de coisa, ou seja, é uma dessas? Não, são os três. É para vocês fazerem os três. Ah, ok. Tá? É os três procedimentos. Tá. E no caso aqui, na questão 17, já começa sobre os princípios da execução. Então, no caso, vai ser até 16 a prova? Não, porque os princípios da execução a gente já estudou. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o questionário de vocês que eu te falo. Porque a parte principiológica foi a nossa primeira aula. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o questionário que eu falo para vocês. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Que eu já falo para vocês até mais ou menos qual questão que vai a nossa prova inicial. Oi, pois não, pode falar. Oi. Roberto, desculpa. Pode falar. Eu estava atendendo. Ah, tá. Desculpa, não, viu? sem problemas. Sem problemas. A nota da VA1 vocês viram lá, né, gente? Todo mundo viu? Sim. Ah, então tá bom. Então vamos lá. No questionário. Oi, Everton. No questionário vai até o artigo 27, inclusive vai até a questão 27. Inclusive a questão 27. Ok. Tá? Que aí, ó, o artigo 798 e 799 é a parte inicial da execução, que a gente vai começar a estudar lá na semana que vem. Perfeito. É isso mesmo. Fala, meu amigo. Tá? O título 2 das diversas espécies de execução não cai, mas até responsabilidade patrimonial cai tudo, que é até o artigo 27, inclusive o artigo 27. Tá? A partir do artigo 28 não cai na avaliação inicial, mas, né, cai na suplementar da inicial. Mas aí eu falo para vocês também até qual que a gente né, até qual procedimento que eu vou cobrar na avaliação suplementar. Beleza, gente?
Beleza. É porque o que acontece, né? No questionário, a parte de princípios eu coloquei mais pro meio aí, por isso que dá essa impressão que só até o artigo 16 e tudo, mas tem bastante coisa. Isso aqui tudo a gente já estudou, gente, tá? Aí do artigo 28 para frente a gente ainda vai estudar. Já foi praticamente metade da matéria. Agora a gente entra na parte de execução, que é tranquilo, não é difícil, é só vocês diferenciarem, tem uns detalhezinhos que vocês têm que diferenciar, isso é importante, para vocês não, né, confundirem uma coisa com a outra. E entra a parte de penhora, que é uma parte mais pesada, na parte de leilão, que é uma parte um pouco mais pesada, sabe? Mas também não é nada do outro mundo, não, gente, é tranquilo. Não é nada assim, meu Deus, não. Matéria cheia de detalhe, né? A matéria é um pouco mais pesada, mas é uma matéria que se vocês deixarem, né, não deixarem o estudo acumular, acompanharem as aulas, né, os esquemas, principalmente, acho que o esquema ajuda muito vocês a enxergarem o procedimento, né, o que vem depois do que, eu acho que é muito importante isso. É bem tranquilo, vocês não vão ter muitos problemas, não. Imagina, vocês não vão ter problema nenhum, não. Belezinha, queridos, do meu coração? Ok. Mais alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar de tudo que a gente estudou? Porque aí na próxima aula, que é na semana que vem, a gente já começa com a parte geral aí da execução. A gente já começa a entrar em execução de título executivo extrajudicial. E aí, conselho, tá? Estudem a parte de cumprimento de sentença. Muito bem estudada, gente. Para que vocês não venham a ter dúvida agora para frente. Por quê? Se vocês trazem uma dúvida do cumprimento de sentença, na hora que vocês estudam execução, dá um nó na cabeça de vocês, tá? E aí eu já estou precavendo isso, eu já estou falando isso para vocês, para que vocês não tenham problemas aí mais adiante. Outra coisa que eu vou alertar vocês, se eu tô falando que eu vou cobrar, gente, até, né, a parte que a gente estudou até agora, até cumprimento de sentença, não cobro, né, dessa aula em diante, né, das próximas aulas, quer dizer que se eu colocar um exemplo para vocês na prova, gente, não vai ser execução. Se eu colocar um caso para vocês na prova, não vai ser execução de quantia certa. Por quê? Porque vocês ainda não estudaram execução de quantia certa. Vocês estudaram só o cumprimento de sentença, de obrigação de entrega, né, de coisa, de obrigação de fazer, de obrigação de não fazer ou de obrigação de quantia. Mas vocês estudaram só cumprimento de sentença. Vocês ainda não estudaram procedimento de execução. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu jogo um caso na prova, pergunto qual que é o título, vocês ainda nem estudaram o procedimento do título, né, de executivo extrajudicial e taca lá uma execução. Aí me corta o coração, porque é zero, né? Me corta o coração. Então, pelo amor de Deus, gente, tá? Se vocês ainda não estudaram execuções em espécie, os casos que eu vou colocar lá, né, se, por exemplo, for um caso de cumprimento de sentença de obrigação de quantia, é de cumprimento de sentença. É para vocês me explicarem o procedimento de cumprimento de sentença e não de execução. Vocês ainda não estudaram execução, como é que vocês vão me explicar um procedimento que vocês não estudaram ainda? Não tem jeito. Beleza, gente? Mas corre o risco disso acontecer, né? Sempre corre. Tá? Às vezes, assim, né, a pessoa está um pouco distraída, né, da minha aula, né? E aí acha que eu já dei o negócio, não dei, e aí taca lá uma execução, e aí é zero, né? É triste, tá? Professor, então faz um diferencial para nós do que seria cumprimento e execução. Simples. Uai, gente, cumprimento de sentença, título executivo judicial. Eu ainda não falei para vocês dos procedimentos, né, de título executivo extrajudicial. Eu ainda não falei para vocês dos procedimentos das execuções em espécie. A gente vai começar a estudar a partir da semana que vem execução de título executivo extrajudicial, de obrigação de entrega de coisa. E aí, lá no título executivo extrajudicial, a gente tem obrigação de entrega de coisa certa ou incerta. A gente ainda não estudou execução de obrigação de fazer, execução de obrigação de não fazer e nem execução de obrigação de quantia. Como é que vocês fazem para poder diferenciar se é uma execução ou se é um cumprimento de sentença? Sabendo os títulos. Os títulos a gente já estudou.
Todos os títulos executivos judiciais estão no artigo 515. E é um rol taxativo. A título exemplificativo, a gente tem de título executivo extrajudicial, a gente tem o artigo 784, né? Então, assim, isso é básico. Primeira coisa que vocês têm que saber, gente, é o que é título executivo judicial e o que é título executivo extrajudicial. Se vocês não souberem o que é uma coisa e o que é outra, vocês não vão conseguir identificar qual que é o procedimento. Entenderam? Entendeu? É o Gabriel que perguntou? Foi o Gabriel Não, foi o Sérgio. Foi Sérgio. Beleza, Sérgio? Beleza, então, beleza. Isso assim, É é só para essencial. clarear a mente. Tá? Isso Não, é perfeito. essencial. Dá uma lida lá no 515, no 784, né? E saiba que de procedimento, né? Eu vou cobrar só até cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa. Procedimento de execução em espécie, de execução de obrigação de fazer, de não fazer, de quantia, de entrega de coisa, que é execução, título executivo extrajudicial, não cai nessa prova. Pode cair na suplementar? Sim, pode cair no suplementar. Cai tudo na final? Com certeza, cai tudo na final. Mas na inicial, vai só tudo que a gente estudou até o início do semestre, né, desde o início do semestre, até a parte de cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa. Tá? Basicamente, gente, quem quiser anotar aí, tá? Iria do artigo 509, né? Quem quiser anotar aí, vai do artigo 509 até o artigo 538, tá? E do artigo 771 até o artigo 797. Basicamente, essa é a matéria da avaliação inicial. Algumas coisas a gente já estudou da execução, 801, 803 a gente já estudou, enfim, né? Mas basicamente seria isso. Beleza, gente? Beleza. Então tá. Tranquilo. A pergunta da Ana aqui, quanto a tabela da VA2 é para simular apenas a de alimentos urgentes mesmo? Sim, Ana, é o que eu tô pedindo, tá? Ah, professora, mas os alimentos não urgentes, ela tem direito também. Mas eu estou pedindo só alimentos urgentes. Então, não precisa de fazer nada além disso. Belezinha, Ana? Só a tabelinha de alimentos urgentes. Ok? Beleza, querido do meu coração? Então, estou encerrando a aula de hoje, tá? Vou subir o vídeo mais rápido para vocês do cumprimento de sentença de obrigação de não fazer, né? E vou subir depois o esquema para vocês do cumprimento de sentença da obrigação de entrega de coisa, tá? Estudem, né? Em caso de dúvida, a nossa VA está marcada para o dia 28 para vocês fazerem a entrega dela via SF Web. Gente, eu não vou receber fora dessa data. Então, se você sabe que você vai estar de serviço, se você, né, enfim, você prevê que você vai ter qualquer problema, faça antes, faça a postagem para poder evitar que vocês, né, percam esses 10 pontos. É muita coisa, tá? E aí, a partir de semana que vem, a gente já começa as execuções em espécie. Beleza? Ok. Quem está com a matéria acumulada, ainda dá tempo de colocar ela em dia. Tem que começar a estudar, gente. Começou a estudar, começa a surgir dúvida. Surgindo dúvida, me perguntam, tá? Pode me perguntar, não existe dúvida boba, não existe pergunta boba, não existe nada disso. Existe dúvida e dúvida tem que ser sanada. Me pergunta, tá bom? Então, beijos para vocês, ótimo final de semana aí. E aí, na semana que vem, a gente se encontra e dá seguimento à nossa matéria, tá bom?
Beijos, queridos. Beijo, beijo, beijo. Foi um prazer, viu? Beijo. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Beijo.